Olá pessoal, meu nome é Caroline Rodrigues da Silva e eu vou apresentar para vocês o curso Como exigir o cumprimento da Lei Complementar 123 de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 2014, nas licitações públicas. Esse curso é voltado para as pequenas empresas e para as sociedades cooperativas assim enquadradas. O nosso curso está dividido em 8 módulos. Nesses módulos nós vamos verificar alguns conceitos gerais da Lei Complementar 123, vamos também verificar quais são os benefícios que foram dados pela Lei Complementar nas licitações públicas às pequenas empresas, vamos verificar como impugnar um edital de licitação, vamos também verificar quais são os benefícios propriamente ditos, que são a preferência nas contratações, a regularidade fiscal tardia e também o tratamento diferenciado e simplificado, que é o dever de subcontratar pequenas e microempresas, a cota de 25% e também as licitações exclusivas. Ao final, nós vamos verificar os requisitos para aplicação dos benefícios legais. Vamos começar. A Constituição Federal previu no artigo 170, inciso 9, que as pequenas empresas devem receber um tratamento diferenciado. No artigo 179, a Constituição Federal determinou à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal que dispense o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas para a simplificação de suas obrigações administrativas, trabalhistas, tributárias e assim por diante. A Constituição Federal, portanto, reconheceu a importância das micro e pequenas empresas para a economia e para a geração de empregos e de renda, e apresentou uma tutela própria, no sentido de neutralizar as diferenças que acontecem, que podem ser verificadas entre elas e as grandes empresas no mercado concorrencial. A Constituição Federal reconheceu, portanto, a importância para a economia e para a geração de emprego e renda das pequenas e microempresas, e apresentou uma tutela própria. Essa tutela visa compensar a insuficiência econômica que essas empresas dispõem em relação ao mercado concorrencial com as grandes empresas. Os benefícios assegurados, portanto, às pequenas e microempresas visam assegurar a neutralização dessas diferenças que acontecem entre elas e as grandes empresas para a aplicação da isonomia. O princípio da isonomia, que é fundamental nas licitações públicas, ele tem a seguinte acepção: tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais na medida de sua desigualdade. As pequenas empresas, portanto, quando elas participam das licitações públicas, elas não conseguem competir com pé de igualdade com as grandes empresas e, por isso, elas recebem a tutela constitucional para que elas possam, com essa neutralização das diferenças, poderem competir com uma isonomia legal e não uma isonomia fática, que de fato é o que acontece. Portanto, com base nessa tutela constitucional, foi instituída em 2006 a Lei Complementar 123, alterada pela Lei Complementar 147 de 2014. Essa lei complementar, ela apresenta uma série de regras que, nas licitações públicas, visa aplicar o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às pequenas e microempresas. Quais são, portanto, os destinatários dessa lei complementar? Vamos verificar no artigo 1º da lei complementar. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere. Ainda no artigo 77, a lei prevê, no parágrafo 2º, a administração direta e indireta federal, estadual e municipal e as entidades paraestatais acordarão no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo, que é de 1 ano, as providências necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao disposto nessa lei complementar. Vejam, portanto, pessoal, que as normas, as regras estipuladas na Lei Complementar 123, elas vinculam tanto a administração pública, que é a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, é a administração pública direta e indireta, que são as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e também as entidades paraestatais, que são representadas
pelo SESC, SENAC, SEST, SENAST e assim por diante. Ou seja, pessoal, todos os entes, todos os órgãos que são obrigados a licitar para a contratação de bens e de serviços devem aplicar o disposto na lei complementar às suas licitações. Devem, portanto, aplicar os benefícios que são trazidos pela lei complementar às microempresas e empresas de pequeno porte. Ainda, a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações, foi alterada pela Lei Complementar 147, que trouxe o seguinte dispositivo: as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Vejam, portanto, pessoal, que a tutela das microempresas e empresas de pequeno porte, ela vem da Constituição Federal, está na Lei Complementar 123, alterada pela 147, e também na Lei 8666. Vamos agora, pessoal, verificar alguns conceitos da Lei Complementar 123. O artigo 1º da lei preconiza: esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere à apuração e recolhimento de impostos e contribuições, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e, principalmente, ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos. Pessoal, portanto, o inciso 3º do artigo 1º, ele é o pano de fundo para o nosso curso, que são as aplicações dos benefícios preconizados na lei complementar às microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas. Por fim, essa lei complementar 123 foi regulamentada no âmbito da administração pública federal pelo Decreto 8538 de 2015. Vale a ressalva de que esse decreto é aplicado unicamente à administração pública federal, não se aplica aos estados, nem aos municípios e nem às demais entidades obrigadas a licitar. Porém, enquanto elas não tiverem regulamentação dessas normas, elas podem se espelhar no decreto e colocar todas essas regras nos editais de licitação. Quais são, então, os artigos da lei complementar que interessam aqui para a matéria de licitações? Vamos ver. Nós temos os artigos 42 a 45 e 47 a 49. Os artigos 42 a 45, eles prevêem o tratamento diferenciado e favorecido, a regularização fiscal tardia e o outro benefício é o do empate ficto. O tratamento diferenciado e simplificado está previsto nos artigos 47 a 49 e tratam da licitação exclusiva, da subcontratação e da cota de 25%. Vamos agora verificar quais são os conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte. A microempresa, portanto, é aquela que ofere, no ano calendário, receita bruta no valor de até R$ 360 mil. A empresa de pequeno porte é aquela que ofere, no ano calendário, receita bruta entre 360 mil e 3 milhões e 600 mil reais. Há uma extensão dos benefícios da Lei Complementar 123 também às sociedades cooperativas. Essa extensão veio com a Lei 11.488 de 2007, que estendeu os benefícios preconizados na Lei Complementar às cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta de até 3 milhões e 600 mil reais, disposto no artigo 34 da referida lei. Algumas considerações devem ser ressaltadas em relação à microempresa e empresa de pequeno porte. No parágrafo 2º do artigo 3º, a lei preconiza o seguinte, que se no início das atividades no ano calendário, para verificar qual será o enquadramento, se microempresa, empresa de pequeno porte ou grande empresa, ela deverá verificar os limites, aqui que nós já falamos, ao longo dos meses, mas de modo proporcional. Nos parágrafos 7º e 8º do mesmo artigo 3º, há também algumas regras específicas sobre o reenquadramento. Se a microempresa, no ano calendário, ultrapassar o valor de 360 mil, ela passará, no ano calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte. Por outro lado, se a empresa de pequeno porte, no ano calendário, reduzir a sua receita bruta e não ultrapassar o limite de 360 mil reais,
No ano calendário seguinte, ela será considerada microempresa. Essas considerações em relação ao reenquadramento das microempresas ou das empresas de pequeno porte não têm qualquer repercussão nas licitações públicas. Porém, há algumas situações que devem ser verificadas. Nos parágrafos 8º e 9º do mesmo artigo 3º, há algumas regras que podem repercutir nas licitações e elas devem ser sempre verificadas. Se a empresa de pequeno porte, durante o ano calendário, ultrapassar o seu limite de 3.600.000, ela passará, no mês seguinte ao da ocorrência, ela já perde a condição de empresa de pequeno porte, ela já perde os benefícios preconizados na lei. Contudo, no parágrafo 9º do mesmo artigo 3º, há uma regra que deve ser sempre verificada. Ela diz o seguinte, que se a empresa de pequeno porte, no ano calendário, ultrapassar o limite de 3.600.000 de receita bruta, ela passará, no mês seguinte ao da ocorrência, já a condição de grande empresa ou de média empresa. Ela perderá a sua condição de empresa de pequeno porte e também os benefícios preconizados na lei. Porém, se o excesso verificado for de apenas 20% desse limite, ela passará essa condição somente no próximo ano calendário e não no mês seguinte ao da ocorrência. Porém, se no ano calendário a empresa de pequeno porte ultrapassar o limite de 3.600.000 e ultrapassar esse limite proporcionalmente aos meses do início da atividade, a exclusão dela terá efeitos retroativos ao início das atividades. Portanto, ela não receberá mais os benefícios da lei complementar. Em suma, enquanto elas estiverem enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, o reenquadramento não terá nenhuma repercussão nas licitações. Porém, se a empresa de pequeno porte ou a microempresa ultrapassarem os limites e forem desenquadradas, elas não têm mais motivos para receber os benefícios legais. Essas situações elas serão verificadas pelo pregoeiro e pela comissão de licitação. Há também algumas situações que o próprio artigo 3º da lei traz e que demandam a exclusão também no regime. Elas estão descritas no parágrafo 4º. São as exceções à aplicação dos benefícios legais. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar, incluído o regime que trata o artigo 12 desta lei complementar, que é o regime do simples, para nenhum efeito legal. A pessoa jurídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, constituída sob a forma de cooperativas salvas de consumo, que participe do capital de outra pessoa jurídica, que exerça atividade de banco comercial e afins, resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica, constituída sob a forma de sociedade por ações, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação ou habitualidade. O que nós verificamos em comum entre essas situações é que grande parte delas é uma associação de pessoas jurídicas. Portanto, quando sobrevier alguma dessas questões apontadas no parágrafo 4º, elas não poderão se beneficiar do tratamento diferenciado preconizado na lei complementar. Outra regra importantíssima que consta no artigo 3º é sobre a relação do enquadramento, desenquadramento em relação aos contratos. O parágrafo 3º assim descreve: o enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como seu desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. Ou seja, pessoal, se alguma daquelas situações de reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno porte ocorrer ao longo da execução contratual, não será rescindido o contrato. Essas situações só têm relevância na licitação, mas não durante a execução do contrato.
Como pode se dar, então, a comprovação do enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte? A primeira situação é a inscrição no Simples. O Simples é um regime tributário simplificado de arrecadação de tributos. Somente pequenas empresas e empresas de pequeno porte, microempresas, que podem se inscrever no regime. Porém, é um regime facultativo. Nem todas as pequenas empresas pretendem se inscrever no Simples. Portanto, o edital de licitação, que deve trazer todas as regras, ele não pode exclusivamente exigir a prova de inscrição no Simples. Mas se o licitante trouxer essa prova, ele já está comprovando ser uma pequena empresa. Outro meio de comprovação é através de declaração, é a mais usual. A declaração ela é feita nos termos legais e pelo próprio licitante, pela própria empresa. Ela está disposta na Instrução Normativa número 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio. Essa instrução normativa dispõe sobre o reenquadramento, o enquadramento e o desenquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte. Ela destaca que as pequenas empresas devem, na junta comercial, apresentar uma declaração de que elas cumprem todos os requisitos legais. Essa declaração é, portanto, protocolada na junta comercial e o licitante pode trazer uma certidão sobre essa declaração nas licitações para comprovar o seu enquadramento. Vamos ao texto. O artigo 1º, então, dessa instrução normativa assim prevê: o enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte pelas juntas comerciais será efetuado, conforme o caso, mediante arquivamento de declaração procedida pelo empresário ou sociedade em instrumento específico para essa finalidade. O artigo 8º ainda prevê a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela junta comercial. Portanto, os licitantes podem apresentar essa declaração ou a certidão dessa declaração pela junta comercial. O próprio edital de licitação que deve trazer essas regras. Ainda, o Decreto Federal traz regra própria. Ele preconiza, no artigo 13, parágrafo 2º, que os licitantes podem apresentar uma declaração sob as penas da lei. É importante, pessoal, ressaltar que essa declaração, por ser realizada pelo próprio licitante, pela própria empresa, se ele emitir uma declaração falsa, ele poderá receber uma penalidade. Ele estará fraudando a licitação e por isso ele pode ser penalizado, inclusive com a declaração de inidoneidade. Ele não poderá mais participar de licitação por um bom tempo. E como se dá essa comprovação nas licitações? Vai depender da modalidade licitatória. Vamos verificar. Para as modalidades concorrência, convite, tomada de preços, se dará a prova de inscrição na fase de habilitação. Ela deverá ser colocada junto com os documentos de habilitação. Na modalidade pregão presencial, ela deve ser realizada no momento de credenciamento perante o pregoeiro. E, por fim, na modalidade pregão sob a forma eletrônica, ela deve ser realizada em campo próprio no sistema, que geralmente já tem um campo ali próprio, específico para as micro e pequenas empresas. Basta sinalizar essa condição ali no sistema. E também vai ser verificada ao final, lá na habilitação do licitante, ao final do certame. Por fim, eu trago também aqui no material algumas decisões dos tribunais que se referem ao enquadramento, o desenquadramento e o reenquadramento das empresas de pequeno porte e das microempresas e também quais as consequências para aquelas empresas que apresentam uma declaração ilegal, uma declaração falsa sobre o seu enquadramento. Vamos verificar rapidamente. Aqui a primeira é uma decisão do Tribunal de Contas da União, o Acórdão 2578 de 2010 do plenário, que assim tratou a matéria. O enquadramento, o reenquadramento e o desenquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte são efetuados com base em declaração do próprio empresário perante a junta comercial competente. Aqui uma outra decisão. Concessão de benefícios. O enquadramento de empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte é necessário que haja uma declaração por parte da beneficiada. Ainda, quando da habilitação de microempresa e de empresa de pequeno porte que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate,
deve ser verificado se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela empresa extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício. Essas situações, portanto, preconizadas pelo Tribunal de Contas, elas visam inibir os fraudadores às licitações. É válido também destacar que os outros licitantes, os outros interessados em participar das licitações, eles podem impugnar o enquadramento dos seus concorrentes, de determinadas empresas. É importante, por fim, destacar que a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou de sociedade cooperativa assim enquadrada pode ser impugnada pelos demais licitantes, pelos demais interessados. Portanto, fiquem atentos que vocês também podem impugnar se tiverem notícia de alguma situação de declaração falsa ou de algum licitante que não pode receber os benefícios legais. Ele pode ser impugnado e ser afastado da licitação. A Comissão de Licitação e o Pregoeiro também vão verificar todas aquelas questões em relação ao desenquadramento e aquelas exceções aos benefícios legais. Essas então são as considerações sobre o nosso primeiro módulo.